Tem carro no Brasil hoje que parece um bom negócio, mas que em menos de um ano pode te fazer perder até 30 mil reais sem você perceber. E não é carro ruim, esse é justamente o problema. São carros que funcionam, que entregam bem, que no test drive parecem ótimos, mas que o mercado simplesmente decidiu abandonar. E quando isso acontece, o preço despenca. Não importa o quanto você goste. E desvalorização não aparece na hora da compra, aparece depois, quando você tenta vender e percebe que ninguém aparece com o valor que você imaginava. Fica até o final, porque o número 1 vai te surpreender. Número 10. Renault Fluence. O Fluence é aquele carro que sempre parece um achado. Sedã grande, confortável, bem equipado, preço muito abaixo do que você esperaria para um carro desse porte. E é exatamente por isso que ele chama a atenção. Só que tem um detalhe que muda tudo. Ele já está barato demais. E quando um carro chega nesse nível de preço, normalmente ele não para de cair. Ele continua descendo, porque o mercado já decidiu que não quer mais. O Fluence sofre com 3 fatores simples. Primeiro, sedã grande perdeu espaço no Brasil. Segundo, a marca não tem mais a mesma força de antes nesse segmento. E terceiro, o carro envelheceu na percepção do público. Você abre a Web Motors e vê a mesma quantidade de Fluences parados há meses, cada semana com o preço um pouco mais baixo. Não importa se ele ainda é confortável ou se entrega bem. O mercado não quer. E quando o mercado não quer, você não vende. E quando não vende, você começa a baixar o preço até aceitar o prejuízo. Número 9. Peugeot 208 geração anterior. Aqui entra um fator que derruba qualquer carro: reputação. Não interessa se melhorou. Não interessa se esse modelo específico é mais confiável que os antigos. A imagem da marca ainda pesa muito no Brasil. E isso muda completamente o jogo no mercado de usados. O comprador já entra com o pé atrás. Ele já começa desconfiando. E quando isso acontece, metade do mercado simplesmente evita o carro. E a outra metade negocia forte, muito forte. Os dados confirmam. O Peugeot 2008 antigo, um parente direto em percepção de marca, saiu de R$ 72 mil em maio de 2024 para R$ 67 mil em maio de 2025. Uma queda que parece pequena em número, mas que representa um mercado travado, onde o único argumento para fechar venda é baixar o preço. O resultado é simples. Você compra achando que fez um bom negócio, mas na hora de vender, percebe que o desconto vem pesado. Porque o medo do comprador vira desconto na negociação. E esse desconto sai do seu bolso. Número 8. Ford Fusion. Esse aqui é um clássico. Parece carro de outro nível. Grande, confortável, cheio de tecnologia, acabamento excelente. E hoje, com um preço que chama muita atenção. Só que tem um detalhe que muda completamente a percepção. A Ford saiu do Brasil. E isso mexe com a cabeça do comprador. Não é só o carro, é o que pode acontecer depois. Peça, manutenção, revenda, tudo vira uma incógnita. E quando existe dúvida, o mercado resolve isso do jeito mais simples possível, reduzindo o preço. O Fusion virou aquele carro que todo mundo admira, mas poucos têm coragem de comprar, porque admirar é fácil. Difícil é assumir o risco. Difícil é chegar na seguradora e ouvir que o seguro ficou caro porque peça importada é escassa. Difícil é ir ao mecânico e descobrir que a peça leva 3 semanas para chegar. E quando pouca gente quer assumir esse risco, o valor cai, e cai rápido. Número 7. Chevrolet Cruze. O Cruze ainda parece atual. Você olha e pensa que ele ainda faz sentido. E faz mesmo. O problema não está no carro, está no mercado. Sedã médio perdeu força no Brasil. O consumidor migrou para SUV. E isso mudou completamente o jogo. A Chevrolet chegou a emplacar apenas um Cruze sedã no Brasil inteiro em um único mês de 2024. Em todo o país. Isso não é dado ruim, é sentença. É o mercado dizendo em voz alta que não quer mais aquele tipo de produto. Não importa se o carro é bom. Se o público não quer mais aquele segmento, o preço cai. E a Chevrolet encerrou a produção do Cruze no Brasil, o que significa zero renovação de produto,
zero campanha nova, zero presença de showroom puxando a demanda. O Cruze virou um carro bom em um segmento que perdeu relevância, e isso é suficiente para fazer o valor despencar. Não por defeito, não por problema mecânico, simplesmente porque o interesse evaporou. Número 6. Volkswagen Jetta, versões mais antigas. Aqui entra o fator psicológico. Muita gente compra o Jetta achando que está fazendo um upgrade, um carro melhor, mais completo, mais potente, pagando menos. E está mesmo. O Jetta entrega dirigibilidade, acabamento e sensação de solidez que carros populares não chegam perto. Mas, junto, vem a conta. Seguro mais caro, manutenção mais cara, peças mais caras. E quando chega a hora de vender, o próximo comprador já sabe disso. Ele entra na negociação preparado para descontar o seguro que vai pesar, preparado para descontar a revisão na concessionária VW, preparado para descontar tudo que você vai ter que explicar que não é problema dele, mas é, porque vira problema de quem vende. O resultado é que você compra achando que fez um excelente negócio e descobre depois que a saída é mais difícil do que parecia. O mercado resolve esse equilíbrio do único jeito que sabe, baixando o preço até o risco compensar. E quando compensa só para quem tem caixa para absorver manutenção, cara, a faixa de compradores fica pequena. E faixa pequena de compradores é poder enorme de quem negocia. Número 5. Nissan Versa, geração antiga. Esse aqui é o oposto do Jetta. É racional, confiável, econômico, espaçoso, motor simples, revisão acessível, consumo decente. No papel, faz tudo certo. Mas tem um problema simples: não gera desejo. O design não chama atenção. A imagem não empolga. Ninguém olha para o Versa antigo no estacionamento e fala, eu quero esse carro. E isso pesa muito mais do que deveria. Porque carro não é só decisão racional, tem emoção envolvida. O comprador pode chegar racional, fazer a conta, ver que faz sentido e acabar comprando outro porque aquele outro deu vontade de levar. E quando o carro não desperta nada, ele fica parado. Dias, semanas, meses, e carro parado perde valor. O vendedor começa a reduzir o preço para criar algum movimento. Aí o vizinho vende mais barato ainda. Aí o próximo anúncio aparece mais barato do que o seu. E de repente você está num leilão de desvalorização que você não escolheu participar. Número 4. Jeep Renegade, versões flex mais antigas. Esse aqui já foi sonho de muita gente. Visual forte, sensação de SUV de verdade, na presença na rua. Por um bom tempo, foi o carro de quem queria o estilo Jeep sem pagar pelo Compass. Só que o mercado mudou rápido. Consumo alto virou problema quando a gasolina disparou. Concorrência mais moderna apareceu de todos os lados, especialmente dos chineses. E aquilo que antes era diferencial começou a pesar contra. O Renegade perdeu a liderança da categoria em 2020 e desde então começou a ficar para trás dos concorrentes em equipamentos e eficiência. SUVs mais novos chegaram com mais tecnologia, câmbio mais moderno, telas maiores, motorização híbrida e custando próximo do que você pede pelo Renegade usado. Dados de mercado mostram queda de R$ 96 mil para R$ 92 mil só entre maio de 2024 e maio de 2025, nas versões mais negociadas. E a tendência aponta para baixo. O Renegade não morreu, mas perdeu força. E quando perde força de mercado, perde valor. Sem drama, sem aviso, só descendo. Número 3. Fiat Mobi. Esse aqui tem um dado que choca quando você vê o número pela primeira vez. O Fiat Mobi foi apontado como o carro que mais desvalorizou entre os mais vendidos do Brasil. Um levantamento baseado na tabela FIPE mostrou queda de 29,5% em apenas 12 meses. Um Mobi 0 km saindo por R$ 80.990 é encontrado com um ano de uso por R$ 57.081. Em um ano, quase R$ 24 mil evaporados. E o motivo não é mistério. São 3 fatores que se somam. Primeiro, carro de entrada é muito sensível a promoções e descontos da fábrica. E quando a concessionária dá desconto no zero, o preço do usado desmorona junto.
Segundo, frotas e locadoras usam muito o Mobi e quando renovam a frota, jogam uma enxurrada de seminovos no mercado ao mesmo tempo. Terceiro, com um pouco mais de dinheiro, o comprador consegue entrar num carro maior, mais completo, mais moderno. E quando ele faz essa conta, o Mobi perde na comparação. E quando perde na comparação, precisa baixar o preço para continuar relevante. Aí começa o ciclo que não para. Número 2. Caoa Chery Tiggo, 8 versões mais antigas. Esse aqui sofre com um problema moderno e muito específico. Evolução rápida demais. As marcas chinesas estão lançando modelos novos em ritmo acelerado, com mais tecnologia, mais eficiência, mais recursos, preços competitivos. E isso faz com que o modelo de poucos anos atrás pareça antigo muito rápido. Não porque ficou ruim, porque o novo ficou muito melhor. Um Tiggo 8 Pro, lançado em agosto de 2024 por R$ 188.888, já registrava queda para R$ 177.753 em janeiro de 2025. Mais de R$ 11.000 em menos de 6 meses. E isso é o modelo recente. O mais antigo cai mais ainda. O raciocínio do comprador é simples. Se com R$ 190.000 eu compro um Tiggo 8 novo, cheio de tecnologia e com garantia de fábrica, por que eu pagaria R$ 160.000 no usado de 3 anos atrás, sem garantia, com tecnologia defasada? Não paga. E o preço do antigo cai até criar essa distância que justifique o risco. E essa distância, no caso dos chineses, precisa ser grande, porque a desconfiança ainda existe e só preço baixo resolve desconfiança no mercado de usados. Número 1. Jeep Compass, versões Flex mais antigas. Esse aqui surpreende, porque ainda vende, ainda tem nome forte, ainda chama a atenção. O Compass foi o SUV que abriu o mercado premium acessível no Brasil. Por anos, era sinônimo de chegada, de status, de carro de quem subiu na vida. Mas no mercado de usados, a história já começou a mudar. Consumo alto, manutenção mais cara que a média e, principalmente, concorrência muito mais moderna. SUVs mais novos, mais eficientes, mais tecnológicos, com garantia de fábrica e com preços próximos ao do Compass usado. Dados mostram que versões Jeep já chegaram a acumular desvalorização de até 55% em alguns anos. O Compass ainda não chegou lá, mas a trajetória já está traçada. Porque o SUV de entrada do Compass hoje compete diretamente com modelos que entregam mais em quase todos os critérios objetivos. E quando o comprador entra no comparativo e percebe isso, ele negocia. E negocia forte. O Compass não morreu, mas já não segura valor como antes. E quando um carro icônico começa a perder força no mercado de usados, a queda é rápida. Porque a expectativa era alta. E expectativa quebrada vira desconto automático. Agora presta atenção nisso. Nenhum desses carros é necessariamente ruim. O problema não está no carro, está na decisão. Porque carro não é só dirigir. É sair depois, é revenda, é liquidez, é quanto ele vale quando você quiser trocar. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra. Compra pensando no hoje e ignora completamente o amanhã. Só que o amanhã chega rápido. E quando chega, a conta aparece junto. Então, antes de comprar qualquer carro, faz uma coisa simples. Abre a Web Motors, procura o modelo, vê quantos estão à venda e há quanto tempo estão lá. Isso te mostra a realidade. Sem opinião, sem propaganda, só mercado. Se tem muito carro parado com preço caindo semana a semana, tem motivo. E geralmente esse motivo é prejuízo para quem comprou antes de você. Agora me conta, qual desses você já pensou em comprar? Ou pior, qual você já teve e perdeu dinheiro? Comenta aqui, porque experiência real vale mais do que qualquer review. E a sua história pode salvar alguém de cometer o mesmo erro. E se esse vídeo te fez pensar 2 vezes, já valeu. Se inscreve no canal Rodas e Razão. Aqui a gente fala direto e a razão sempre vence.